Existe uma frase que apareceu em mais de 3.000 reuniões sobre dinheiro. Ela vem de médicos, de empresários, de advogados, de engenheiros, de profissionais que passaram décadas construindo muita competência técnica no que fazem, chegaram à maturidade com a renda que a maioria das pessoas não vai ter, que fizeram tudo o que o mercado mandou fazer e que, mesmo assim, sentam numa cadeira e dizem a mesma coisa. Eu ganho bem, mas eu não consigo transformar isso em liberdade. Essa frase não é fraqueza, ela não é ingenuidade e ela não é falta de disciplina. Essa frase é o sintoma de um problema que o mercado nunca nomeou corretamente. É o diagnóstico mais honesto que alguém pode fazer de um sistema que falhou com elas e que nunca vai admitir que falhou. O diagnóstico estava errado desde o começo. Existe uma coisa que o mercado financeiro nunca quis que você soubesse. Não porque seja um segredo guardado a 7 chaves, mas porque admitir isso destruiria o modelo inteiro sobre o qual ele foi construído. Durante muitas décadas, o mercado financeiro ensinou famílias a acreditar que o caminho para a liberdade era muito simples. Guardar dinheiro todo mês, comprar produtos financeiros, diversificar sua carteira e simplesmente esperar o tempo suficiente para que o seu patrimônio amadurecesse por conta própria. Esse ensinamento não era neutro, era intencional, porque cada produto vendido gerava uma comissão, cada fundo recomendado gerava uma taxa, e cada curso de educação financeira vendia a ilusão de que o conhecimento técnico era o que faltava. O sistema não tinha interesse que você entendesse o jogo, mas sim ele tinha interesse que você continuasse jogando o jogo dele. E o mais grave disso tudo, mesmo os que jogaram perfeitamente, que pouparam com disciplina, que diversificaram com muito cuidado, que seguiram à risca o que os especialistas recomendaram, chegaram a um ponto em que perceberam que o ponteiro não havia mudado na proporção que eles esperavam, que a renda sim cresceu, mas que a liberdade não acompanhou. Que o patrimônio existe, mas que ainda não trabalha por eles. E aqui está o que ninguém te conta. Um homem simples, sem formação técnica, sem jamais ter lido um livro de finanças, mas que ao longo da vida foi comprando um imóvel aqui, depois outro, depois mais um, com a mesma obstinação silenciosa com que se coleciona qualquer coisa que tem valor, pode estar financeiramente mais sólido do que um especialista que passou décadas acumulando certificações e conhecimento técnico sofisticado. E não é porque o especialista é menos inteligente, longe disso. Mas o contraponto é, se o resultado vem de boas escolhas, e boas escolhas vêm de conhecimento e de experiência, não deveria esse especialista ser o mais rico da família dele? E isso não é uma coincidência. Isso é uma consequência natural de um diagnóstico errado que foi ensinado como se fosse a verdade absoluta. Mas o problema nunca foi um problema de investimento. O que o sistema chamou de investimento era outra coisa. Existe uma distinção que o sistema nunca teve interesse em fazer, porque simplesmente tornar isso mais claro seria o fim do modelo que o sustenta. Isso fez com que, por anos, o mercado financeiro ensinasse todos a acreditar em uma narrativa que, por mais diferente que ela pudesse parecer, sempre tinha um mesmo núcleo, que não girava muito diferente de guarde dinheiro todo mês, compre produtos financeiros, diversifique, seja muito disciplinado e espere o tempo trabalhar por você. A problemática real disso tudo, que nunca foi discutida na verdade, é a distinção entre acumular produtos financeiros e construir patrimônio. Porque acumular produtos é o que o sistema vende, é comprar fundos, CDBs, ações, previdência privada e etc. E simplesmente olhar para um extrato com a sensação de que algo está sendo construído. E essa sensação é real, mas ela é, em grande parte, uma grande ilusão. Porque o que está sendo construído não é uma estrutura, não é infraestrutura, mas é um acúmulo desordenado de um monte de posição financeira que não se conversam, não se potencializam e não constroem liberdade de forma coordenada. O resultado dessa bonita narrativa tem um nome: improvisação financeira estrutural. Não é um xingamento, também não é um jargão técnico, mas é uma descrição precisa do problema. Simplesmente é o estado de quem toma decisões patrimoniais de forma descoordenada dentro de um sistema que é entupido de conflito de interesse, muito distante dos lugares onde o valor real é criado.
É simplesmente ter um patrimônio sem ter arquitetura, é como se você tivesse renda, mas não tem infraestrutura, e é crescer um número muito bonito, mas não crescer sua liberdade. A improvisação financeira estrutural não se parece com erro, mas se parece com normalidade. Ela aparece naquela decisão de você comprar um imóvel sem saber muito bem se aquele ativo faz sentido para a sua estrutura como um todo. Aparece na escolha de quitar uma dívida ou não, sem a consciência do impacto real em todo o sistema. Aparece naquele portfólio muito bonito, montado aos poucos, sem plano, sem lógica superior, que organize todo o conjunto, com aquela bela desculpa de diversificação e foco no longo prazo. O problema das famílias de alta renda não é que elas investem errado, é que elas estão tentando resolver um problema de estrutura com a ferramenta de produto. É que elas estão tratando um problema de coordenação patrimonial como se fosse uma questão de escolha de ativo. E escolher o ativo que mais vai subir não vai mudar ponteiro de liberdade para ninguém. E o problema central é que essas pessoas estão buscando liberdade num sistema que foi construído para que elas permaneçam dependentes. O inimigo tem nome. Construir patrimônio é outra coisa. É você ter uma clareza máxima de para onde vai antes de decidir o que comprar. É você orquestrar o que já existe antes de focar em mais construção. É você entender que a alavancagem inteligente vale muito mais do que você pacientemente guardar dinheiro. É você entender que a zona onde o valor é originado, e não apenas onde ele é revendido, é onde o patrimônio real se constrói. Não é mais complicado, longe disso. É um diagnóstico diferente. E quando o diagnóstico está errado, o tratamento mais sofisticado do mundo não resolve o problema. A improvisação financeira estrutural não é burrice. É o estado natural de quem nunca teve acesso a uma disciplina que organizasse, que orquestrasse o todo. E essa disciplina, até agora, não existia com nome. O que mais de 3.000 reuniões revelaram? Existe uma descoberta que só foi possível depois de sentar na frente de centenas de milionários, dezenas de bilionários e 3.000 famílias comuns e entender qual é a interseção entre todos eles. Como é que esses bilionários realmente construíram o que construíram? E eles não construíram isso no mercado financeiro. Para muitos deles, inclusive, o mercado financeiro era uma grande distração, era uma grande cachaça, era entretenimento. Era um lugar para fazer aquele giro de dinheiro, sentir a sensação de inteligência, olhar para um monte de gráfico e número bonito, mas sem a sensação real de construir estrutura. O motor da liberdade não estava lá, ele estava na economia real, ele estava em ativos que produzem receita, infraestrutura de renda passiva que sustenta a sua liberdade como consequência de uma construção patrimonial. Em mecanismos que geram um fluxo de caixa sem que você, dono, precise estar presente. Em mecanismos que posicionam o seu dinheiro na zona onde o valor de verdade é criado, é originado, e não só onde ele é revendido. Depois de mais de 3.000 reuniões individuais de planejamento patrimonial, ficou muito claro que o que faltava não era mais conhecimento, mas sim uma disciplina superior que organizasse decisão, estrutura e implementação. Uma ciência que soubesse onde está o valor real, como chegar até ele e como construir uma infraestrutura que sustente o crescimento ao longo do tempo. E essa disciplina não tinha um nome até agora. Engenharia patrimonial é a ciência aplicada que ordena decisões, estrutura patrimônio e traciona a aquisição de ativos reais para transformar renda subutilizada em liberdade na vida de famílias que ganham bem. Isso não é um sinônimo elegante de planejamento financeiro. Não é simplesmente uma consultoria com estratégias mais sofisticadas. Não é educação financeira com um vocabulário mais técnico. É outra coisa completamente diferente. A palavra engenharia aqui não tem um papel cosmético, mas sim carrega uma função. A arquitetura desenha, construção executa, a operação mantém, a engenharia faz tudo isso ao mesmo tempo. Ela não só concebe, mas também coordena, implementa e sustenta. Ela está acima de uma execução isolada porque exige que as partes se conversem e que a estrutura toda faça sentido, que cada decisão seja tomada com consciência e causalidade do impacto no sistema inteiro. É exatamente isso que o patrimônio de uma família exige para crescer de forma rápida e segura e para de fato se transformar em liberdade, e que o mercado nunca ofereceu com esse grau de coordenação.
A engenharia patrimonial opera em 3 dimensões simultâneas. A primeira é a ciência da decisão. O propósito aqui é você ordenar o seu comportamento, instalar maturidade patrimonial, fazer com que cada escolha financeira seja tomada com clareza do porquê e do impacto no todo. Não é um monte de teoria bonita, mas é um sistema de decisão instalado para decisões cotidianas. O segundo é a arquitetura financeira. Organizar o que você já tem, medir o que funciona e o que não funciona, diagnosticar o momento atual da sua máquina, dar legibilidade a um patrimônio que muitas vezes está descoordenado, sem que o dono saiba. Você não pode construir sobre o que você não enxerga. Otimizar e posicionar seus 3 motores da construção de patrimônio como caçadores de oportunidade, fora do óbvio, operando como se você fosse o seu próprio banco. A terceira é a máquina patrimonial, o movimento. A aquisição progressiva e coordenada de ativos reais. A construção de mecanismos que geram renda sem depender da presença do dono. Ganho de capital, renda recorrente, renda invisível. A coleção de ativos que resulta em um patrimônio que pela primeira vez trabalha com um propósito muito claro e uma direção coordenada. Essas 3 dimensões não funcionam separadas. Não existe máquina patrimonial sem uma decisão bem tomada. Não existe uma decisão bem tomada sem clareza da sua estrutura, e não existe estrutura sem mecanismo, sem implementação. Essas 3 dimensões não funcionam separadas e elas nunca funcionaram. E simplesmente, se você olhar para aí, você vai perceber que o sistema vendeu, em partes, curso de comportamento financeiro aqui, assessoria de carteira, consultoria de imóveis, porque vender isso em partes é muito mais lucrativo do que entregar o todo. O todo tornaria você independente e autossuficiente, e as partes te mantêm independente. Isso é o que torna a engenharia patrimonial uma disciplina e não mais um produto. Existe um ponto na história de qualquer disciplina importante. Antes dele, a ideia parecia nova demais, diferente demais, estranha demais para quem está dentro do sistema antigo. E depois, parece óbvio. E tudo que existia antes parece primitivo, obsoleto, quase ingênuo, como parece hoje a ideia de que a Terra é plana ou de que a cirurgia poderia ser feita sem anestesia. As condições que tornam a engenharia patrimonial inevitável já estão postas, as cartas estão na mesa. A ineficiência do modelo antigo ficou muito mais visível, as fragilidades do sistema, que foram expostas por crises que nem mesmo o próprio sistema conseguiu evitar, o acesso à economia real, a ativos produtivos, a mecanismos que antes eram exclusivos de quem já tinha muito patrimônio, se democratizou de uma forma que não existia uma geração atrás. Nunca foi tão possível como hoje, com acesso às ferramentas corretas, uma família comum de médicos, empresários, engenheiros, advogados, juízes, operar como se fosse o seu próprio banco, usando a alavancagem e a arbitragem como seus aliados e não como seus inimigos. E acima de tudo, o tempo não é um luxo que a maioria das pessoas dispõe. A narrativa de esperar 40 anos foi tratada como normal por um sistema que não tinha interesse que as famílias chegassem lá mais rápido. Isso não é lei da natureza, é uma limitação imposta por um modelo que confunde lentidão com prudência e que captura valor de você durante todos esses anos e décadas de espera. Por outro lado, poucos já estão subvertendo essa lógica obsoleta, com método, com ativos reais, com coordenação patrimonial, com engenharia patrimonial. Famílias que nunca tiveram acesso a um family office podem agora construir uma infraestrutura de renda passiva no horizonte de tempo que o mercado financeiro nunca foi capaz de oferecer. Não porque é simples fazer isso, mas porque é possível quando você opera com o diagnóstico correto. Existe uma diferença entre alguém que acumula investimentos e que coleciona ativos reais. Acumular é passivo. É simplesmente deixar o dinheiro em algum lugar, esperando aquilo crescer, esperando dar certo, esperando valorizar. É ter investimento sem ter uma lógica que organize isso. Simplesmente você abre a sua corretora, vê um número muito bonito que não acompanha a infraestrutura, a segurança patrimonial. É ser dono de várias peças, mas não ter um arquiteto do conjunto, as peças não se conversam. Colecionar é intencional, é escolher cada ativo com um propósito e saber por que aquele mecanismo entra naquele momento da sua construção patrimonial. É operar o seu patrimônio como quem opera um sistema, com inteligência de engenharia,
com consciência de cada peça e como elas se potencializam. Quem vive a engenharia patrimonial não só constrói liberdade mais rápido, isso é consequência da implementação e do desenho da engenharia patrimonial, mas essa pessoa se torna outra coisa. Ela se torna um colecionador de ativos. Alguém que saiu do papel de um acumulador de produtos e investimentos financeiros e passou a operar o seu patrimônio com a mesma sofisticação que antes era um privilégio exclusivo de bancos privados e family offices, sem precisar estudar horas e horas e parar sua vida para se dedicar a isso. Isso não é uma metáfora, é uma mudança de posição. O colecionador de ativos entende o jogo que estava sendo jogado sobre ele. Ele sabe por que as decisões que ele toma produzem os resultados que produzem. Ele constrói uma infraestrutura que gera renda de forma estruturada, progressiva e independente da sua presença. O colecionador de ativos faz com que o seu dinheiro trabalhe mais do que ele. Isso é uma posição construída com método que famílias de alta renda já estão ocupando agora, enquanto o sistema antigo continua vendendo aquela bela narrativa dos 40 anos para quem ainda não percebeu que o diagnóstico estava errado. Uma infraestrutura não se vê de longe. Ela se sente quando funciona e só se percebe quando falta. A infraestrutura hídrica de uma cidade não é visível simplesmente quando você abre uma torneira, mas quando é bem projetada e executada, a água chega. Quando é improvisada, o sistema quebra. O patrimônio de uma família funciona da exata mesma forma. Quando é construído com infraestrutura, com arquitetura de decisão, com organização real e com mecanismos que se sustentam, gera renda de forma contínua, previsível e crescente, com ativos reais. Não porque o dono teve sorte, mas porque o sistema patrimonial foi projetado para isso. Quando é no improviso, um produto aqui, um fundo, uma decisão tomada na urgência, sem consciência do impacto, você pode crescer em número, mas você não cresce em liberdade. A infraestrutura de renda passiva é o nome para o que uma família constrói quando vive a engenharia patrimonial de forma completa. É a forma visível da categoria. É o mapa da sua construção. É um artefato que mostra em qualquer momento onde o seu patrimônio deveria estar, como o dinheiro deve fluir e o que ainda precisa ser construído. É a diferença entre ter dinheiro e ter um sistema. Daqui a 10 anos vai parecer absurdo ter tentado construir liberdade financeira sem ativos reais. Vai parecer absurdo ter terceirizado a inteligência patrimonial para quem tinha conflito de interesse em que você permanecesse dentro do sistema. Vai parecer absurdo ter chamado de construção patrimonial aquilo que era, no fundo, uma acumulação cega de produtos e investimentos financeiros. Esse momento vai chegar independente de qualquer decisão individual. A única pergunta que importa agora é de qual lado desse ponto de inflexão você vai estar quando ele chegar. Engenharia patrimonial não é uma forma melhor de investir. É o diagnóstico diferente e correto para um problema que o mercado nunca nomeou corretamente. E diagnóstico diferente é o único ponto de partida que leva a um resultado diferente. Deixe de ser um acumulador de produtos financeiros e se torne um colecionador de ativos reais. Quarta Via, a empresa que desenha e implementa engenharia patrimonial para transformar renda subutilizada em liberdade.